Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Nerdilizando Tudo. Hoje eu quero falar para vocês sobre esse volume número 2 do Ônibus Hellboy, publicação da editora Mitos. Galera, é o seguinte, antes de falar sobre esse volume aqui, vou pedir para vocês, se não é inscrito aí, se inscreva no canal, deixa aquele joinha, aquele like, para dar aquela força. Segue a gente nas redes sociais, nosso TikTok, em tudo que é lugar aí. Beleza? Sua inscrição é muito importante pra gente, não custa nada e vai ajudar a gente demais. Pessoal, aqui é o seguinte: Hellboy Omnibus, volume 2 pela editora Mitos. Já saiu os 4 volumes de Hellboy Omnibus, tá? Eu consegui ler até esse e tem alguns outros volumes também. BPDP, histórias curtas, tem algumas outras coisas que já saem em formato Omnibus também que eu tenho, mas ainda deu tempo de ler, eu procuro ir variando as leituras. Então, por enquanto, o que eu li foi este volume, né, o segundo volume. E eu quero comentar aqui rapidamente com vocês o que eu achei desse volume, mostrar um pouquinho da arte e assim por diante, falar quais foram as minhas considerações, né, o que eu achei desse volume. Então vamos lá, galera. Segue o mesmo padrão, né, de publicação, sempre. Ele é um tantinho quanto grosso, né? Ó, Mike Mignola aqui, né, desenhando e nos roteiros. E como sempre eu mostro, né, a quantidade de páginas, 416 páginas, 17 páginas. Vou por 420, né, que tem as capinhas aqui no fundo. 418 páginas. Tem extras aqui, ó, já mostrando aqui, ó, um pouco de extra, os rascunhos, né, caderno de esboço, e aqui a última página de texto, então, de história 403, que página. Então eu tenho mais ou menos aqui 400 páginas de quadrinhos, tá? Vou falar aqui um pouquinho aqui então sobre, né, o volume 2, Mike Mignola aqui, né, desenhando. Tem a arte, ó, da maioria das histórias aqui, então tá as histórias compiladas, ó, histórias por Mike Mignola. Tem a mão direita da perdição, a caixa do mal, o ser humano, verme vencedor, terceiro desejo, a ilha, mar silencioso. Todas essas histórias aqui, ó, arte por Mike Mignola, e a última, o desenho é pelo Gary Giannini, tá? E aí já começa aqui a história. Galera, no geral, eu já digo que eu achei o Omnibus muito bom, tá? Fantástico. Gostei demais, eu tô adorando Hellboy, tá? Então, tudo que a Mitos lançar nesse formato aqui, que eu gosto também, provavelmente eu vou estar comprando, tá? Porque é um formato que vem bastante páginas e eu não acho tão caro, tá? Poderia ser mais luxuoso, como os Omnibus do Conan, quase 1000 páginas e tudo mais, poderia, mas esse formato aqui, na minha opinião, também não deixa a desejar. Eu gosto do papel, eu gosto, enfim, de manusear ele é legal para ler, não pesa, não dói a mão, enfim, tá? Essa primeira história aqui, falando um pouquinho a respeito dela, fala um pouco sobre o Hellboy, e a função dele, né, de usar a mão dele lá para estar liberando do dragão lá que vai trazer o apocalipse ao mundo, tá? Então, nesse volume, muito se fala disso, da sina do Hellboy, do destino dele, que ele veio ao mundo para poder desencadear o Amargedon, né? Destruir tudo. E essa luta dele em renegar isso, né? Então fala sobre a origem da mão, para que serve a mão. Muita gente falando para ele sobre essa questão aí da mão, enfim, né? O que ele tem que fazer. E aqui na Caixa do Mal tem uma história aqui, né? Que fala sobre um bruxo que está soltando um ser que estava aprisionado, um demônio, e aí eles querem pegar essa mão do Hellboy. Esse demônio quer essa mão do Hellboy para se apoderar dela, enfim. E ele desencadear o fim do mundo, né? Então, pega a coroa do Hellboy também, que dá mais poder. Lá, ó. Então tem um X aqui de questão aqui
que como é que se diz? Dele desencadear o Armagedon, o poder dele desencadear o Armagedon, como a maioria das histórias aqui. Tá? Então tem aqui o desfecho da história, ó, mostrando um pouquinho da arte para vocês. E sempre mostrando esse dilema dele não aceitando, dele não querendo, dele não vou fazer isso e assim por diante. Tá? A maioria das histórias tem um epílogo, tá? Que tá aqui. E aí parte para a próxima história, que é o ser humano. Então muitas histórias desse ônibus têm ligação com outras histórias do ônibus anterior. Tá? Então, por exemplo, esse homúnculos aqui estava no ônibus anterior e nesse sentido ele está aqui, ele vai ir numa missão com o Hellboy. O Hellboy procura tratar ele como um ser humano e ele tem esse dilema dele nem ser humano, e aí o Hellboy fala que ele também, enfim. Eles enfrentam um exército de zumbis aqui, de mortos-vivos, que estão sendo revividos dentro de um cemitério, né? Então aí se descobre que tem uma bruxa que faz isso por vingança àquela família, levanta eles dos túmulos e assim por diante, né? Então tem um desfecho da história aí, é bem legal também. Sempre um tema meio macabro, né? Aí aqui tem o Verme Vencedor. É a próxima história, tá? Envolvendo também esse homúnculos e o Hellboy em uma missão para ir até um castelo investigar algumas coisas que estão acontecendo com os nazistas. E aqui deixa claro o quanto o Hellboy odeia os nazistas, tá? Nessa história aqui aparece também um personagem do outro ônibus, que é um ser que tem só a cabeça. E aqui ele é um cientista famoso e ele cria um corpo para ele cria homúnculos e assim por diante. Então aqui nesse tópico aqui, nessa história, vai falar sobre isso. E ela é dividida em 2 capítulos, tá? E aí o Hellboy, ele vai frente a esse cara, ele tá trazendo uma ameaça que vem do universo. Aqui tem alienígenas em forma de espírito, ele manda um corpo pro universo e esse corpo volta com um alienígena dentro dele que vai desencadear o Armagedon. E aí o Hellboy perdão, o Hellboy enfrenta esse bicho. Bom, então aqui, ó, por longos capítulos, ó, capítulo 3, tá, uma história longa, um arco longo. Aqui, ó, esse bicho aqui, que é o cientista. E aí ele traz um bicho muito estranho e o Hellboy consegue vencer com a ajuda do homúnculo. O homúnculo se sacrifica, mas consegue vencer esse ser. Ó. É uma história bem longa, aqui eu estou resumindo ele bastante. Termina esse arco com ele falando que vai ir para o... Ele se demite e vai ir para a África. Tá? E aí na África acontece a história que desencadeia o título desse ônibus, né? Que é Paragens Exóticas. Aqui ele vai com a ideia de descansar para a África e ele acaba enfrentando um monte de sina aqui. Uma série de eventos onde ele vai inclusive se deparar com uma bruxa que quer matar ele, meio por vingança, e aí ele acaba tendo a ajuda de uma sereia para se livrar dessa bruxa. Ele é pego tipo numa enrascada. Eu vou ir passando aqui mais rápido para vocês ir vendo aqui sem tanto spoiler. E aí tem todo o desfecho de como ele consegue escapar daqui do fundo do mar. Tem uma maldição que essa bruxa coloca através de um prego no chifre dele, enfim. Aí ele sai em uma ilha, né, que origina o nome da próxima história, chamada A Ilha, né? Nesta próxima história aqui, ele se depara com algumas situações envolvendo também personagens da outra história, que, por exemplo, a Hecate, que é uma deusa da destruição, que se fundiu aquela Dama da Morte no outro
ônibus, né? Então aqui ele fica tentando ele, falando que vai estar ao lado dele no final de tudo, quando destruir tudo, e ele se vê aqui, então uma situação que ele encara uma encarnação dele, que foi feita por meio do sangue dele, tá? Que diz que vai tomar o lugar dele, que é a mão dele no lugar dele, para desencadear a destruição de tudo. E aí ele tem um embate com essa criatura, também tem um diálogo aqui explicando essa situação, e ele tem um embate também com essa criatura. Depois tem uma história onde ele está tendo uma espécie de alucinação, chama o Mar Silencioso, que é essa daqui, que ele se vê preso por piratas, em uma época bem para trás da época que ele estava, que fala que ele estava em 2002, e aí ele está 1800 e lá vai pedrada, ou 1400 e lá vai pedrada, e aqui ele se livra desses piratas com a ajuda dessa mulher, que fala muito aqui da ciência, descoberta da ciência, o que a ciência está fazendo para descobrir as coisas, né? Aí fala de homúnculo, de zumbis, enfim, ele tem um embate aqui e acaba depois acordando como se fosse um sonho no fim, né? Aqui, ó. Ele acorda na ilha como se tivesse sonhado. E aí acaba aqui a história, tá? E o ônibus. Então assim, passei rapidamente para não ficar um vídeo muito longo, mas basicamente o ônibus ele trata disso. Eu gostei bastante, eu li em 2 dias, foi bem rápido. E aqui tá os extras, ó, uma série de esboços falando a respeito do que foi feito. Bem bacana, né? Bem show de bola mesmo. Então é isso, galera. Tá aqui o ônibus. Na minha opinião vale a pena, principalmente pelo custo, tá em torno de R$100, 100, 110 reais por 400 páginas nessa qualidade, trazendo sagas fechadas, né, 420 páginas, para mim vale muito a pena, certo? É isso, galera, deixa aí nos comentários se você já leu Hellboy, se você gostou, se você pretende adquirir isso daqui, se você já adquiriu, vamos bater um papo aí, que bater um papo com vocês é sempre muito bom. Valeu, galera, forte abraço e até mais. Fui!